Oi meninos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nossas videoaulas. Acho que essa é a primeira videoaula que a gente faz, gravada, né? E as dúvidas vão ser tiradas na plataforma do Meet na próxima semana. Então nós vamos começar a falar hoje um pouquinho sobre estática fetal. Professor, o que é estática fetal? Estática fetal nada mais é do que a relação entre o feto, o útero e a bacia materna. Então nós vamos estar estudando o quê? Essa relação da posição do bebê com o útero e a bacia da mãe. Para isso, nós precisamos aprender alguns termos novos. Ou seja, nós vamos estar aprendendo o que é situação, o que é atitude, o que é apresentação fetal e o que é posição fetal ou variedade de posição. Com essas quatro palavrinhas, à medida que eu for falando para vocês, nós vamos conseguir desenhar qual é a forma que o bebê se encontra dentro do útero, igual a foto que está mostrando para gente. Então aqui eu tenho, só para vocês terem um exemplo, um feto em situação longitudinal, atitude de flexão, apresentação pélvica e a posição dele, nós vamos dizer que está com um dorso voltado à direita materna ou posterior, né? Em relação à mãe. Então, nós vamos estar aprendendo isso agora. Vamos começar falando um pouquinho sobre a situação fetal. Então, o que é a situação? Nada mais é do que a relação entre os grandes eixos longitudinais, tanto o eixo fetal quanto o eixo uterino. Então, como que nós vamos ver isso? O útero, ele não tem como mudar seu eixo, né? Nós sabemos que anatomicamente o eixo longitudinal do útero está nessa forma. E qual seria o maior eixo, o eixo longitudinal fetal? Seria a posição da coluna vertebral. Então, o que nós temos? Quando eu tenho os dois eixos na mesma posição, paralelo entre eles, eu vou dizer que o quê? Que eu tenho uma situação fetal longitudinal. Então, eu tenho o maior eixo fetal igual o maior eixo uterino. Isso acontece em 99% das gestações. Porém, nós possuímos outras situações. Quais seriam elas? Quando o maior eixo fetal é perpendicular ao eixo uterino. Então, como é que eu vou chamar essa situação? Seria a situação transversa. O bebê está transverso dentro do útero. Isso acontece geralmente a 1% das gestações termo. O que me leva, o que facilita o bebê ficar nessa posição transversa? São mulheres que já tiveram muitos filhos, que a gente chama de multiparidade, a placenta prévia, ou seja, a placenta ela se encontra baixa, então muitas vezes o bebê não consegue colocar o polo cefálico nesse local, a placenta está ali ocupando o local, anomalias uterinas ou muitas vezes miomas, meio mioma submucoso, que vai estar alterando essa parte interna da cavidade. Nós ainda temos uma terceira situação fetal, que é a situação oblíqua. O que é isso? O maior eixo uterino, ele faz um ângulo agudo com o eixo fetal. Ou seja, o bebê, ele não está longitudinal, não está transverso, ele está inclinado, que é o que a gente está vendo na foto aqui embaixo do slide. Então, quais são as formas que eu posso ter a situação fetal? Eu posso ter o bebê longitudinal, transverso ou oblíquo. Agora nós vamos passar então para a atitude fetal. O que é a atitude fetal? A atitude ela é a relação entre as partes do corpo do bebê. Então, o que eu vou dizer? O bebê, para ele se adaptar dentro do útero, ele assume uma atitude característica que nós chamamos de ovoide fetal. O que é isso? É uma flexão generalizada de todo o corpo. Então, nós vamos ter uma flexão desde a coluna vertebral, o bebê ele vai se fletir, e todos os outros membros vão fletir sobre o tórax, ou seja, ele vai ter uma cabeça fletida, as coxas fletidas sobre o abdômen, as pernas fletidas sobre a coxa, os antebraços fletidos sobre os braços e tudo aconchegando no tórax. Então a gente vai ver como se o bebê fizesse um ovoidezinho, igual vocês estão vendo na foto. Tudo em sistema de flexão. Então nós falamos que o bebê ele tem uma atitude de flexão. Na hora do parto,
ele não deixa de ter a atitude de flexão, porém ele deixa de ser ovoide e passa o que nós chamamos de cilindro fetal. O que acontece? Somente a coluna que diminui um pouquinho a sua flexão. Então ele continua na posição fletida, só que não ovoide. Agora a gente fala que é como se fosse um cilindro. Isso é na hora do momento do parto. Então nós já aprendemos a situação, nós já vimos a atitude do bebê. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a atitude do polo cefálico. Nós já falamos que a cabeça ela está fletida. Então o que nós temos que lembrar? Que sempre nos bebês até 2 anos de idade, o perímetro occipitofrontal é maior do que o perímetro torácico. E nós temos algumas linhas e algumas marcações que nós precisamos identificar para a gente saber o quão está fletido essa cabeça do bebê. Então, nós precisamos relembrar a anatomia das suturas, lembrando que vocês estão vendo na foto, as suturas sagitais, entre os ossos parietais, que fica aqui reta. Nós temos a sutura metópita, que está aqui, entre os ossos temporais. Temos a sutura coronária, que está entre os parietais e o osso frontal. Temos a sutura lambidoide, que está aqui entre o occipital e os parietais. E temos as suturas temporais, que está entre o osso temporal e o osso parietal. Doutor, eu tenho que saber isso? Tem. Por quê? Na hora do parto, nós vamos usar essas suturas, muitas vezes, como guia, para identificar pontos que nós chamamos de pontos de reparo. A gente vai ver mais para frente na aula. Porque esses pontos, eles vão me falar o quão fletido está a cabeça do bebê. Outra coisa que a gente tem que relembrar são as fontanelas. Aí ficou fácil, né? Depois que nós relembramos as suturas. Nós temos a fontanela bregmática, que é a anterior, que é entre o osso frontal e os parietais. Nós temos a fontanela labidoide, que é entre o occipital e os parietais. E nós temos as fontanelas laterais, que é a pitéricas e a astéricas. As pitéricas são anteriores aqui na região lateral, que se une os 3 ossos, né? O temporal, o parietal e o frontal. E a astérica, ela está aqui atrás, onde seria mais ou menos essa região zigomática, que ela vai estar unindo o temporal, o parietal e o occipital. Por que eu preciso saber principalmente aonde está a bregmática e a lambidoide? Porque se o bebê está fletido, muitas vezes, eu vou tocar a lambidoide. Se o bebê não estiver numa posição totalmente fletida, a bregmática vai ficar exposta para mim. Eu vou estar explicando melhor para vocês agora para frente. Então, o que nós temos que lembrar também para a gente pensar na questão da atitude, ou seja, da posição fletida da cabeça? Nós temos que relembrar dos diâmetros e das circunferências cefálicas. Se a gente olhar pela figura aqui na foto, vocês vão ver que o maior diâmetro que nós temos na cabeça do bebê é o occipito mentoniano, ou seja, do osso occipital ao mento. Essa é a nossa maior diâmetro. Por que isso é importante para mim? Porque é justamente agora que a gente vai ver a importância da flexão da cabeça do bebê. Porque o bebê ele não vai passar com esse diâmetro maior. Então, quanto mais ele tiver fletido, ele vai ter uma diminuição dessas diagonais. Tá? Então, vamos dizer, doutor, o bebê está de face. Se ele está de face, ele vai entrar na pelve pegando qual o diâmetro? Ele vai pegar aqui, ó, a submentoniana bregmática, que ela é teoricamente, um diâmetro pequeno, em torno de 9,5. Se ele estiver defletido, ele vai começar a pegar ou a occipito frontal, que dura em torno de 12 centímetros, ou a occipito mentoniana, que é a maior. Então, isso muitas vezes pode levar a distócias no parto. Dependendo dessa atitude do polo cefálico, eu posso ter problemas na evolução do parto normal. E vocês vão ver a importância disso na próxima aula que vocês vão ter, que é de bacia obstétrica, a relação entre essa posição, essa atitude do polo cefálico com a bacia materna. Então, quando a gente fala, nós falamos de atitude do polo cefálico, nós temos que lembrar que nós também temos a atitude do tronco, que também vai estar em posição de flexão.
e que nós também temos alguns diâmetros importantes, que é o diâmetro biacromial. Então, vocês estão vendo quando eu falo para vocês que os diâmetros cefálicos, eles são maiores que os torácicos? Por quê? Um dos maiores diâmetros que nós temos é o biacromial, que é a distância dos ombros. Então, geralmente, os ombros é menor do que a maior diâmetro cefálico. Nós temos que lembrar também da circunferência biacromial, do diâmetro bitrocantérico, da circunferência bitrocantérica, das pernas estendidas e pernas flexionadas. Por quê? De acordo com a variação da posição, vamos supor, se o bebê estiver numa situação longitudinal, mas ele estiver numa apresentação pélvica, que nós vamos ver mais para frente. O diâmetro que vai estar relacionado com o parto vai ser o diâmetro bitrocantérico associado se o bebê está com as pernas fletidas, aumenta para 35, se ele está com as pernas estendidas, 27. Então, isso também vai influenciar no meu trabalho de parto. Então, nós falamos o seguinte, nós falamos que vamos relembrar, nós temos a situação longitudinal, transversa e oblíqua. Agora, nós vamos estar falando da apresentação. O que é a apresentação? É a relação da região do feto que ocupa o estreito superior da bacia. Ou seja, é a região do feto que vai insinuar na hora do trabalho de parto. Então, nós temos que lembrar que nós temos o quê? Se o bebê está naquela situação longitudinal, eixo do útero com o eixo do bebê, eu vou ter duas apresentações. Eu vou ter cefálico, a cabeça, ou pélvico, o bumbum. Eu não tenho como ter outra situação, que são as extremidades do bebê. Então, começando para a gente falar da apresentação cefálica. A gente sabe que, como o fundo uterino ele é mais amplo, ele aloja o polo pélvico, que também é mais amplo. E que, nesse caso da apresentação cefálica, 95% das vezes nós temos, vocês lembram? O polo cefálico em flexão. É o que nós estamos vendo na figura A, aquele ovoide todo fletido. Na figura B, vocês vão ver que geralmente 1%, mais ou menos, não chega a 1%, está nessa posição defletida de primeiro grau, ou seja, o bebê ele começa a fazer uma diminuição da flexão. Então, se a gente for vendo, ele vai mudando os seus diâmetros. Defletida de segundo grau, ele estendeu um pouco mais a região cervical, né? Então, ele está deixando a posição fletida do polo cefálico. E aí, vocês podem ver que na fotinha C, a gente já começa a ter como se fosse o olho entrando para a parte pélvica. E a defletida de terceiro grau, que geralmente é 1% das apresentações cefálicas, em que o bebê praticamente encontra-se de face. A região fetal que ocupa o estreito superior é a região cefálica, porém face, que nós identificamos. Ainda na situação longitudinal, lembra que eu falei para vocês? Nós temos também a apresentação pélvica, que é o quê? Quando o bebê ele vai estar com a região pélvica dentro do estreito maior da pelve. Nessa região, nós temos a pélvica completa, que vocês estão vendo o bebê todo em uma situação ovoide, todo fletido, ele vai se encaixar no estreito maior da pelve. Nós temos a pélvica incompleta, que é a que nós chamamos de modo nádegas, que é como se o bebê, como é que eu vou dizer, tivesse, vamos supor, com o bumbum mesmo encaixado, e nós temos a pélvica incompleta, modo pé, que é como se nós tivéssemos um bebê com o pé no estreito maior. E outra situação que nós temos é a apresentação córmica. Quando eu vou ter a apresentação córmica, o que é isso córmico? Essa apresentação córmica ela só vai existir na situação transversa. Por quê?
o bebê ele está de uma forma transversa e o que vai ocupar o estreito maior da pelve é aqui, ó, região de ombro, essa parte aqui, porque o bebê está lá em 90 graus. Deu para entender? Uma coisa que eu quero falar para vocês. Muitas vezes quando nós vemos o bebê em situação pélvica, é comum, em casos de hidrocefalia, malformações fetais, caso de gêmeos, porque a disputa pelo espaço, quando o cordão umbilical às vezes é curto, o bebê não consegue se posicionar, presença de tumores uterinos, a multiparidade, prematuridade e oligodaminia, que é o quê? Pouco líquido dentro da barriga, então fica difícil para o bebê estar se movimentando. Isso assim, são fatores patológicos associados. Nós sabemos que também existem algumas crianças que se mantêm na posição pélvica e a gente não encontra nenhuma anormalidade. Então, a posição pélvica não é sinal de patologia, gente. É simplesmente uma apresentação que o bebê pode adquirir. É bem mais rara do que a cefálica, mas também não significa que tem que estar associada a uma patologia, tá? Mas nós sabemos que em situações patológicas é mais frequente a gente ver o bebê em apresentação pélvica. Uma coisa que nós temos que lembrar e que é de extrema importância na hora do parto, quando nós falamos de apresentação, é a altura da apresentação. Então aqui vocês vão conhecer o famoso DELI, né? A gente fala, -1, -2 de DELI. Isso é 24 horas dentro de uma maternidade. O que é isso? Nada mais é uma forma que nós vamos, que existe de padronizar a altura da apresentação. Fica mais fácil da gente entender, eu vou estar usando a apresentação cefálica, tá? Para vocês estarem entendendo melhor. Então, eu tenho algumas formas de falar. O bebê está alto e móvel. O que é isso? Na hora do toque, eu percebo que o polo cefálico, a apresentação do bebê, ela está móvel e flutuante. Quando eu falo ajustada, ela já está entrando no estreito maior. Fixada é quando ela se fixa na pelve, ou seja, ela está fixa. Eu não consigo movimentar mais, empurrar mais esse polo cefálico. Insinuado, nós falamos que é o quê? A maior circunferência da apresentação da parte da cabeça do bebê, ela passou do estreito superior da pelve. Ou seja, é como se o bebê realmente insinuou para o parto. Então, qual que é essa maior circunferência da apresentação? Se for a apresentação cefálica, a gente sabe que é o diâmetro biparietal. Se for a apresentação pélvica, é o diâmetro bitrochanteriano. Então, o que é, na verdade, o DELI? O DELI, na verdade, é uma padronização dessa altura. Então, como que nós vamos fazer? Na hora do toque, primeira coisa, nós vamos identificar a espinha ciática, que é essa que vocês estão vendo na foto, que tem a fotinha. Então, na hora do toque, nós vamos para as laterais. Você identificou a espinha ciática? Ali é o número 0 de DELI. E aí, como que vai ser isso? Toda vez que o bebê estiver para baixo, é positivo. Então, +1, +2, +3, o bebê está descendo. Se eu tocar a minha espinha e o ponto mais baixo ali da minha apresentação estiver acima, ou seja, mais alto, eu vou falar, o neném está -1, -2, -3 de DELI. Significa o quê? Que na hora do toque, eu toquei a minha espinha ciática e a cabeça do bebê está 3 centímetros acima. Então, na medida que vai entrando no trabalho de parto, que o polo cefálico vai descendo, nós vamos falando que a altura da apresentação, ela vai vindo para 0, +1, -1. Então, agora vocês entendem que quando o polo cefálico ele chega em 0 de DELI, ele passa desse estreito, nós falamos que o bebê está insinuado. E agora, mais um termo. Então, nós já falamos da situação, nós já falamos da apresentação, nós já falamos deu até branco aqui agora, da atitude, né, de flexão, e agora nós vamos falar o último, que é a posição fetal. O que é isso? Aqui é a relação
corpo da apresentação do bebê em relação ao lado da mãe, direito e esquerdo. Ou seja, é para qual lado da mãe que está voltado o ponto de referência da apresentação. Então, agora vocês estão entendendo por que eu falei que era importante a gente saber a referência em que está o lambda, o occipito, quando a gente faz o toque? Porque esse ponto de referência é o que vai me dar a posição do bebê. Então, nós sabemos se o bebê está para a esquerda ou para a direita materna. Para a esquerda é mais comum. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma leve rotação uterina para a direita. Então, a gente sabe que é mais comum a gente encontrar o ponto de referência da apresentação fetal voltado mais para a esquerda materna. Se vocês olharem na fotinha, a foto que está à esquerda de vocês, que é a primeira foto, nós temos a posição à direita materna. Tá? Então, assim, não é a nossa posição. A fotinha da nossa esquerda é como se nós estivéssemos vendo a mãe deitada. O bebê está com a sua referência voltada para o lado direito da mãe. Na foto da nossa direita, o bebê está com a referência voltada para o lado esquerdo materno. E aí, nós vamos voltar a falar um pouquinho, quando a gente vai falando de posição, nós temos que lembrar o que é variedade de posição. O que é isso? É uma relação entre o que eu venho falando para vocês, o meu ponto de referência entre o feto e a mãe. Então, nós vamos ter pontos de referências maternos e vamos ter pontos de referências fetais. Então, é como se a gente fosse fazer um resumo. Eu tenho uma situação longitudinal, onde eu tenho o eixo uterino semelhante ao eixo fetal. Nessa situação, vocês lembram? Eu posso ser longitudinal ou transverso. Então, vamos falar primeiro da longitudinal, onde eu estou com os dois iguais. Numa situação longitudinal, qual que pode ser a minha apresentação? Ela pode ser cefálica ou pélvica. Tudo bem? Então, na apresentação cefálica, nós falamos o quê? Da questão da atitude de flexão do polo cefálico. Então, vamos lá. Na mais comum, situação longitudinal, a apresentação cefálica fletida. Vocês lembram? O bebê vai estar todo fletido. Qual vai ser o meu ponto de referência? Se ele está todo fletido e ele vai se encaixar dessa forma, o meu ponto de referência vai ser o lambda. Lembra porque eu falei para vocês a importância da gente saber as fontanelas? Então, vai ser o meu ponto de referência. E qual vai ser a minha linha de orientação para ver isso? Vai ser a sutura sagital, eu vou sentir a sutura sagital e sentir o lambda. Quando eu fizer tudo isso, nós vamos usar alguns símbolos. O. O que é o símbolo O? De occipício. Então, eu estou tocando a fontanela lambda, que é relacionada ao occipício, certo? Na situação defletida, que a gente fala defletida de primeiro grau, lembra que eu falei para vocês que o bebê ele começa a estender? Quando é defletida de primeiro grau, eu não vou tocar mais o lambda. Ele não está mais nessa posição. A partir do momento que ele faz isso, essa região vai entrar. Então, eu vou fazer o quê? O meu ponto de referência já vai ser a fontanela bregma. E aí, a minha linha de orientação vai ser tanto a sutura sagital quanto a metópica, que está aqui entre os frontais. E quando eu ouvir isso, o símbolo que eu vou usar vai ser B de bregma. Mais uma, o bebê continuou uma outra opção, defletido de segundo grau, ou seja, ele vai virar um pouco mais ainda a cabeça. Então, agora eu não vou tocar mais o bregma, eu vou tocar a glabela. Lembra que eu fui falando para vocês? Defletido de segundo grau, eu estou tocando a glabela. E aí, qual vai ser a sutura que vai me orientar? Vai ser a sutura metópica. E aí, nessa situação, nós vamos usar a letra N para definir isso. É a quarta posição, né? A apresentação. Bebê na situação longitudinal, defletido de quarto grau. Ele vai entrar como? Ele vai entrar de face. Então, se ele vai entrar de face,
a região que eu vou tocar como meu ponto de referência vai ser o mento. E qual vai ser a minha linha de orientação? A linha facial. Então, a letra que nós vamos usar é a letra M de mento. Agora nós vamos mudar. Quando nós formos falar da apresentação pélvica, qual vai ser nosso ponto de referência? Quando eu tocar e ele estiver pélvico, eu vou sentir o quê? O sacro, a linha sacro-coxígena. E aí a minha linha de orientação vai ser a linha interglútea. Nessa situação, nós vamos usar a abreviação S. Agora nós vamos mudar. Nosso bebê não está mais na situação longitudinal, agora ele está na situação transversa. Então, qual que é a apresentação dele? Córmica. Lembra que eu falei para vocês? Provavelmente a região de ombro vai estar dentro do estreito maior da pelve. Então, qual vai ser meu ponto de referência quando eu tocar? Vai ser o acrômio. E qual vai ser a minha linha de orientação? Vai ser o gradil costal. Então, nessa situação, nós vamos usar a abreviação, que é a letra A, que é do acrômio. Certo? Eu sei que vocês estão achando meio confuso. Então, doutora do céu, não estão me entendendo nada. Eu só estou resumindo. Mais para frente, nós vamos ter alguns exemplos. Vocês vão ver que não é difícil de entender isso. Então, aqui, nós temos que lembrar o quê? Quando a gente fala de estática fetal, aqui eu coloquei para vocês, só para vocês verem a diferença. Nós temos alguns pontos de referências maternos que nós vamos estar usando, que é o pubis, o sacro, a eminência hidropectínea, que vai servir para a gente como referência no toque materno. Junto a isso, nós temos que lembrar que nós já falamos das nossas referências fetais, né? Lambda, bregma, labela, mento, sacro e acrômio. Tudo tranquilo? Então vamos continuar. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos voltar. Pode ver que eu estou repetindo, né? Porque cada apresentação, mais uma vez, ela tem um ponto de reparo que se presta uma nomenclatura. Vou repetir tudo de novo. O ponto de reparo ele vai ser percebido pelos nossos dedos no toque vaginal. Tá? Nós vamos simplesmente repetir. Então, na apresentação cefálica fletida, eu vou tocar o lambda. Então, quando a gente fala ponto de referência, é a abreviação, vocês estão entendendo? Meu ponto de referência é o quê? Occipício. Qual que era a letra que nós iríamos usar? O. Quando eu falo cefálica defletida de primeiro grau, nós falamos que nós vamos ver o quê? O bregma. Então, nós vamos ter como ponto de referência a sutura bregmática. Nossa abreviação é a letra B. Na cefálica de segundo grau, nós vamos tocar o quê? A labela. Então, o nosso ponto de referência é o naso, osso nasal. Por isso que nós usamos a letra N. Na de terceiro grau, nós temos o mento, que é a de face. Então, nós vamos abreviar a letra M. Na pélvica, nós falamos que nós vamos tocar o quê? O sacro. Então, nossa letra de abreviação, que é nosso ponto de referência, vai ser a letra S. Pode ver que eu estou repetindo para vocês, tá bom? Tá? Já está acalmando, já está dando para ficar mais tranquilo? Podemos continuar? Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos usar essas letrinhas para formar a nossa nomenclatura das relações uterofetais. Então, eu vou utilizar 3 letras maiúsculas para me indicar a apresentação, a posição e a variedade de posição do bebê em relação à mãe. Então, a primeira letra é aquele ponto de referência que nós vimos. Então, vamos lá, da apresentação fetal. Lembra? Occipício, bregmática, naso, mento, sacro. Então, se o meu bebê está numa situação longitudinal, numa apresentação cefálica, numa posição, né? Uma variação de flexão total, qual que seria meu ponto de referência? Não é o occipício? Então, eu vou usar a letra O. Então, quando eu falo para vocês que eu tenho a letrinha O, automaticamente vocês já sabem
que se é o occipício que é o ponto de referência, o bebê ele está numa situação longitudinal na apresentação cefálica. Então, a segunda, a posição. Lembra que a gente falou que a relação em que esse occipício que você tocou está com o lado materno, se é o lado direito ou esquerdo da mãe. Então, eu tenho o occipício para o lado direito da mãe. Então, eu vou ter O, D. Falta a terceira letra, que corresponde o quê? A variedade de posição. O que é isso? É em relação à bacia materna. Se é púbica, sacral, anterior ou posterior. Doutor do céu, bagunçou tudo. Não bagunçou nada. Nós estamos somente usando abreviaturas. Como que eu vou mostrar isso para vocês agora? É simples, tá vendo? Então, vamos lá. Eu tenho essa primeira fotinha. Um bebê onde está na posição occipício. Ou seja, é um bebê longitudinal, apresentação cefálica, numa posição de fletido, totalmente fletido, e numa posição em que, se vocês olharem, o occipício está para o lado esquerdo da mãe. Então, eu tenho o occipício esquerdo anterior. Por quê? O occipício, pode ver as costinhas do bebê, está virado aqui, ó, para a parte anterior da mãe. Então, a gente muitas vezes faz esse risquinho, que às vezes vocês vão ver no partograma, que nós vamos fazer essa bolinha com esse Vzinho dentro. Isso aí nada mais está me dizendo qual que é a variedade de posição do bebê, certo? Do outro lado aqui, para vocês verem a diferença, nesse slide, vocês conseguem ver para mim a diferença do que eu estou falando do anterior para o posterior. Nessa foto da nossa direita aqui, vocês vão ver que ele continua na posição longitudinal, apresentação cefálica, atitude fletida e numa posição esquerda materna, certo? Só que a variedade de posição, ela é posterior. Por quê? O occipício está voltado para a parte posterior da mãe. Viram a diferença? Aqui, mais uma vez, para vocês verem, agora eu mudei o quê? Eu coloquei o occipício direito, anterior, do lado de cá, e na outra foto, um occipício direito, posterior. Então, o que significa as letrinhas? O de occipício, D de direito, A de anterior. Então, quando eu coloco para vocês que o feto encontra na posição ODA, vocês vão saber que ele está na posição occipital, direito, anterior. Então, por aqui, você já consegue me falar toda a relação do bebê com a bacia materna e útero. Por quê? Ele vai estar longitudinal, ele vai estar cefálico, ele vai estar fletido. Doutora, como que você sabe que ele está fletido? Porque eu sei que o meu ponto de referência occipício é para quando o bebê está fletido. Porque senão nós usaríamos B, seria BDA, ou seja, bregmática direita anterior. Então, eu saberia que o meu bebê está em deflexão de primeiro grau. Entenderam por que a importância? Então, com essas 3 letrinhas, praticamente a gente consegue saber toda a relação do bebê com a bacia e o útero. Aqui, ó, para vocês verem. Occipício esquerdo, transverso. Occipício direito, transverso. Agora eu só vou mostrar para vocês as diferentes variedades. Aqui eu não tenho a fotinha, mas occipício púbico significa o quê? Que o nosso ponto aqui, nossa lambda, está junto ao pubis. E o occipício sacro é quando o lambda está extremamente longitudinal com o sacro, tá? Não tem segredo. Então vamos dizer assim, que o occipício sacral é como se o bebê estivesse deitado com a coluna para onde está a coluna materna, tá? Então aqui, ó, eu coloquei para vocês verem só algumas das variedades que a gente tem. Então a gente tem cefálico defletido na letra D, nós temos o pélvico na letra E, pélvico modo nádegas na letra F, nós temos córmico oblíquo, tá vendo? Na G, córmico na H, também em posição transversa aqui no I. Isso aqui é só para vocês lembrarem as outras variações. Tudo bem?
doutor, eu não coloquei os outros, as outras abreviações, né? NDO, mas são iguais, gente. Só muda o ponto de referência, tá bom? Então, se no lugar do occipício, nós vamos usar qualquer uma daquelas letrinhas. O B de bregma, o M de mento, o N de naso, o S de sacro, tá? Ou o A de acromo. Então, assim, na verdade, isso não vai mudar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, nós vamos estar discutindo na próxima semana na aula online, tá bom? Podem ficar tranquilos.